Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a essa nossa correção da prova de informática do concurso INSS 2022. Vou corrigir aqui com vocês todas as questões para que a gente fique bem atento a quais são as respostas de fato de cada uma das questões. Então vamos lá comigo, acompanhando aqui, já vai aparecer aí na tela para vocês, já vou colocar a questão 41, primeira questão que nós vamos resolver da prova, certo, pessoal? Vem comigo na leitura então, a questão diz assim, ó. Ela começa apresentando essa imagem, né? Nessa imagem tem um texto ali que diz: para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. E ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades do site e se clicar em rejeitar cookies, os cookies que não forem estritamente necessários serão desativados. Para escolher quais quer autorizar, clique em gerenciar cookies e saiba mais na nossa declaração de cookies. Isso já aparece de cara aí numa das questões, né? Essa imagem. E aí percebe que nessa imagem aqui também, pessoal, vocês têm ali em cima o indicativo, ó, https://www.gov.br/INSS/PT-BR. Isso também é importante para a resolução dessa questão, né? Beleza, feito essa imagem, agora vamos para a questão propriamente dita. A questão 41, então, disse o seguinte: tendo como base a figura anterior, que a gente acabou de ver, né? Julgue os seguintes itens. De acordo com o trecho destacado na barra de endereços, mostrada na figura em apreço, cadeado seguido do trecho HTTPS, é correto afirmar que a página em questão é parte da intranet do INSS, acessível somente por meio de senha, conforme indica o símbolo do cadeado à esquerda do endereço. E aí pergunta se está certo ou errado. Bem, pessoal, deixa eu voltar lá na imagem, então, para vocês perceberem aqui, ó. Olha só, na imagem que ele disse, tem de fato aqui um endereço, aparecendo um cadeado e o HTTPS ali, né? O que significa esse HTTPS? É esse o ponto que nós temos que verificar aqui na questão para dizer se está certo ou errado. Então vamos lá comigo. HTTPS significa o protocolo de transferência de hipertexto seguro. E ele é o protocolo utilizado por padrão para acessar páginas da web com conteúdo criptografado. Observa, existe o HTTP, que é protocolo de transferência de hipertexto, que é só para acessar páginas da web, e o HTTPS, que é o protocolo de transferência de hipertexto seguro, que nos permite acessar páginas da web com conteúdo criptografado. Agora um detalhe, não é porque usa HTTPS, pessoal, não é por causa disso que já vai indicar que é intranet. Errado, errado. Por que eu digo errado? Porque o HTTPS ele pode ser usado tanto em páginas da internet, como também em páginas da intranet. Existe HTTPS tanto em páginas da internet como páginas da intranet. Então não é porque está aparecendo HTTPS e um cadeado que isso já indica que é a intranet. Não. O que é intranet? Intranet é uma rede de acesso restrito de uma organização que utiliza a mesma tecnologia, os mesmos protocolos da internet. Mas o fato é que nós podemos usar tanto na internet quanto na intranet o HTTPS, porque o HTTPS é apenas o indicativo do protocolo de transferência de hipertexto seguro que nos permite acessar páginas da web com conteúdo criptografado. Então até vamos voltar aqui à questão para descobrir então de fato se está certo ou errado, porque olha o que a questão disse: de acordo com o trecho destacado na barra de endereços mostrada na figura em apreço, cadeado seguido do trecho HTTPS, é correto afirmar que a página em questão é parte da intranet do INSS. Errado, pessoal. Errado. Quando aparece esse HTTPS, isso só indica que é o protocolo de transferência de hipertexto seguro. E isso existe tanto na internet quanto nas intranets. Então não é porque que aparece o HTTPS que eu já vou dizer que é intranet, porque pode ser internet também. Então isso nós estamos marcando errado, porque o HTTPS e o cadeado não são indicativos de que está numa página da intranet do INSS, porque pode ser uma página da internet. Por isso marcamos essa questão como errado aí, sem dúvida nenhuma, né? Perfeito, pessoal. Vamos passar adiante, então. Vamos para a nossa próxima questão. Vem comigo aqui, vamos avaliar agora a questão 42. A 41 está errada, vamos avaliar a questão 42 aqui do concurso do INSS. Deixa eu já colocar essa questão 42 aí.
A questão 42, pessoal, ela iniciava com aquela mesma imagem, ela era referente a essa mesma imagem que a gente avaliou antes, né? Essa mesma imagem, então essa imagem tem que ser tomada como base para responder essa questão 42. Vamos lá então, a questão 42 diz assim: os cookies mencionados no texto da figura apresentada podem salvar configurações dos usuários em um arquivo armazenado nos computadores desses usuários, certo ou errado? Bem, então vamos lá conversar melhor sobre isso. Pessoal, o que são cookies? Cookies, na verdade, são pequenos arquivos de texto que armazenam informações do que o usuário acessa num determinado site. Lê comigo aqui, ó, cookie, pequeno arquivo de texto que é gravado no computador quando o usuário acessa um site e é reenviado a esse mesmo site quando novamente acessado. Isso significa dizer que quando eu acesso um site, esse site pode gravar no meu computador pequenos arquivos de texto chamado cookies contendo informações desse meu acesso. Quando eu acessar novamente esse site pode ler os cookies armazenados e produzir um acesso mais personalizado ou mais identificado de acordo com o acesso anterior, né? Então os cookies eles são usados para manter informações sobre o usuário, como por exemplo carrinho de compras, listas de produto, preferências de navegação que o usuário escolheu naquele site. Então, repetindo, cookies são pequenos arquivos de texto que armazenam informações do que o usuário acessa num determinado site. Agora, voltando lá para a questão, a gente já pode dar resposta, porque a questão dizia assim, ó, os cookies mencionados no texto da figura apresentada podem salvar configurações dos usuários em um arquivo armazenado nos computadores desses usuários. Está certíssimo, porque o cookie é exatamente isso, esse pequeno arquivo de texto que armazena informações do que o usuário acessa num determinado site e que depois é reenviado a esse site para produzir um acesso mais personalizado ou mais identificado de acordo com o acesso anterior. Por isso que essa questão está certíssima, tranquila. Vamos para... Então, questão 42, como eu disse, está correta. Beleza, pessoal, vamos resolver a questão 43 dessa prova do INSS 2022, então. Olha só, a questão 43 já apresenta uma outra imagem, que eu vou ler com vocês direitinho. É uma questão aqui do Excel, apresenta ali uma planilha do Excel e diz assim: na planilha mostrada na figura ao lado, que representa um conjunto de células do Microsoft Excel 365, foi realizada a seguinte sequência de ações. Lembrando que essa questão aqui vale para as diversas versões do Excel, não só para a versão 365. Então, se você estudou com a versão 2019, 2016, está valendo a mesma resposta, tá? Essa questão aqui vale a mesma resposta que eu vou dar agora, não importa a versão do Excel. Então diz lá, na planilha mostrada da figura ao lado, que representa um conjunto de células do Excel 365, foi realizada a seguinte sequência de ações. Diz assim, todas as células mostradas foram selecionadas. Foi selecionada a opção remover duplicadas. Depois foram selecionadas todas as colunas na caixa de diálogo, remover duplicadas, e em seguida clicou-se no botão OK. Nessa situação hipotética, que é a questão 43, diz: nenhuma linha da planilha foi apagada, certo ou errado? Bem, pessoal, esse recurso chamado remover duplicadas aí que nós temos no Excel, ele remove linhas que têm conteúdo duplicado. Mas aí a gente tem que cuidar se a questão está indicando duplicado só para uma coluna, para as duas colunas. Nesse caso, ele disse que todo o conteúdo tinha sido selecionado. Ele diz, ó, todas as células mostradas foram selecionadas. Então quer dizer que ele está selecionando aqui a princípio tanto a coluna A quanto a coluna B. E todas as linhas, a linha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, como demonstrado ali, tá? Então vamos fazer o passo a passo aqui que eu vou demonstrar para vocês. Olha só, eu trouxe aqui exatamente a planilha que ele indicou na questão. E vocês já podem observar nessa minha planilha, e eu quero que vocês façam isso comigo agora, que nós temos aqui de fato, ó, duas colunas, uma coluna com produtos e outra coluna com valor. E aqui percebe que existe até produtos duplicados, ó, lápis tem duas vezes, caneta tem duas vezes também, né? Mas se eu for pensar em produto e valor, juntando essas duas hipóteses aqui, ó, eu não tenho nenhuma duplicada, porque esse lápis aqui vale R$ 2,50. Portanto, ele não é a mesma coisa do que esse outro lápis aqui que vale R$ 3,00. Essa caneta aqui vale R$ 5,50.
Então não é a mesma coisa que essa caneta que vale R$5. Percebe que se a gente levar em consideração só a coluna A, aí nós teríamos de fato várias linhas duplicadas, ó, caneta e caneta, lápis e lápis. Mas se a gente levar em consideração a coluna A e a coluna B ao mesmo tempo, eu não tenho duplicado exatamente. Porque olha só, a linha 2, será que ela é exatamente igual à linha 5? A linha 2 diz lápis e R$ 2,50 como valor. E a linha 5 diz lápis e R$3 como valor. Portanto, não é duplicada. Se eu levar em conta as duas colunas, eu não posso dizer que a linha 2 e a linha 5 são duplicadas. Não são. Elas, levando em consideração a coluna A e B ao mesmo tempo, elas não são duplicadas. A linha 3 e a linha 4, será que são duplicadas? Ó, caneta vale 5,50 e caneta vale 5. Portanto, levando em consideração a coluna A e a coluna B, a linha 3 e a linha 4 também não são duplicadas. Então, na verdade, levando em consideração todas as colunas que estavam selecionadas, que era a coluna A e a coluna B, e todas as linhas que estavam selecionadas, que era a linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, na verdade eu não tenho nenhuma linha completamente duplicada. E remover duplicadas, se eu selecionar essas duas e marcar as duas colunas A e B, então ele não vai remover nada. Vamos fazendo passo a passo aqui, acompanha comigo como é que a gente encontra esse recurso. Vocês vão ver aqui, pessoal, até marquei para vocês. Primeiro eu selecionei todas as células aqui que tinham valor nessa planilha, como ele mencionou ali na questão. Depois eu vou clicar nesse botão aqui, ó, que pertence à guia dados do Excel. Então a gente clica na guia dados e clica nesse botão que é o botão remover duplicadas, que eu até ampliei a imagem para vocês enxergarem bem. Eu vou ler com vocês o que o próprio Excel diz sobre esse botão. Ele diz: remove as linhas duplicadas de uma planilha. Você pode escolher quais colunas devem ser verificadas em busca de informações duplicadas. Bem, então aí quando eu clicar agora efetivamente nesse botão, que é o que eu vou fazer, ó, cliquei, aparece esta imagem, que é uma caixa de diálogo, onde eu vou marcar as colunas que eu desejo que ele leve em consideração para remover os duplicados. E aí eu marquei as duas opções aqui, ó, produto e valor. Marquei essas duas opções e ainda vou clicar agora, como a questão diz, vou clicar ali em OK. Quer dizer que eu estou levando em consideração duas colunas, a coluna produto e a coluna valor, para então fazer a remoção aí das duplicadas. E aí eu vou clicar ali onde diz OK. E aí quando eu clicar ali onde diz OK, que é o que eu vou fazer agora, né? Percebe que ele diz nenhum valor duplicado foi localizado. Observe ele dizendo que nenhum valor duplicado foi localizado, porque de fato, levando em consideração a coluna A, que é produto, e a coluna B, que é valor, realmente nenhum valor duplicado foi encontrado. Porque embora eu tenha duas vezes lápis e duas vezes caneta, eles têm preços diferentes, portanto não são linhas exatamente duplicadas, né? Bem, pessoal, então voltando aqui na questão, a 43 dizia que nessa situação hipotética, nenhuma linha da planilha foi apagada. Está certíssimo, marcamos como certo essa questão. Exatamente isso, de acordo com o que a questão sugeriu, nenhuma linha da planilha foi apagada porque ele não encontrou duas linhas completamente duplicadas para a coluna A e para a coluna B, para a coluna produto e para a coluna valor. Por isso está certíssimo aqui esta questão 43. Beleza, pessoal, vamos lá para a resolução então da nossa questão 44 dessa prova do INSS. Questão 44 diz assim: julgue os próximos itens acerca do Windows 10 e segurança da informação. O recurso BitLocker, ferramenta de criptografia presente no Windows 10, possibilita que o usuário proteja a privacidade de seus dados, certo ou errado? Bem, pessoal, para quem não conhece esse recurso, quero que vocês prestem bem atenção agora. O que é o BitLocker? O BitLocker é um recurso para criptografar os dados do usuário armazenados nas unidades de armazenamento. Observa, recurso de criptografia e segurança do Microsoft Windows. O BitLocker permite que os usuários possam criptografar os seus dados que estão armazenados nas unidades de armazenamento, protegendo esses dados contra roubo ou contra acesso não autorizado. Significa dizer o seguinte: se eu usar o BitLocker na unidade de armazenamento ali onde está instalado o meu Windows, ele vai criptografar os arquivos dessa unidade e algum dia, se alguém tentar pegar essa minha unidade de armazenamento para ler os dados, não vai entender nada dos dados, porque os dados estarão criptografados. Porque é isso que faz o BitLocker, ele é um recurso de criptografia de unidades de armazenamento para manter mais confidencialidade, mais sigilo ou mais privacidade
nos dados do usuário, para impedir que pessoas não autorizadas acessem aquela unidade e consigam ler os arquivos daquele usuário. Essa é a grande razão do BitLocker. Portanto, a questão 44, quando diz o recurso BitLocker, ferramenta de criptografia presente no Windows 10. Perfeito, ele serve para criptografar as unidades. Ainda diz, possibilita que o usuário proteja a privacidade de seus dados. Perfeito, porque no momento que eu estou criptografando os dados, eu também estou protegendo a privacidade daqueles dados dos quais eu só quero ter acesso e não quero permitir que pessoas não autorizadas possam acessar esses dados. Ele poderia dizer duas coisas aqui que estariam corretas. Ele poderia dizer tanto, possibilita que o usuário proteja a privacidade de seus dados, está correto, como também proteja a confidencialidade dos dados. As duas coisas estariam certas, porque no momento que eu criptografo os arquivos, eu estou garantindo a confidencialidade desses dados. E a confidencialidade acaba protegendo também a privacidade dos dados pessoais que o usuário não deseja que sejam vistos por pessoas não autorizadas. Por isso estamos marcando como certíssimo essa questão 44. Beleza, pessoal, vamos para a questão 45 aqui dessa prova do INSS 2022. Então vamos lá resolver a questão 45. A questão 45 diz assim: phishing é um tipo de invasão mediante uso de software malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados no equipamento invadido, geralmente usando criptografia, no qual o agente invasor exige o pagamento de resgate para restabelecer o acesso do usuário aos dados afetados, certo ou errado. Pessoal, nesse ponto aqui nós temos que cuidar muito essa questão. Observe, eu vou falar de duas coisas aqui, e vocês observem, depois a gente volta para resolver a questão, certo? Primeiro vamos falar de phishing. O que é um phishing, pessoal? Phishing é um site ou um e-mail falso, muito parecido com o verdadeiro, que tem a intenção de capturar as informações de identificação pessoal do usuário. Por exemplo, imagina que eu recebi um e-mail de um banco com a logomarca do banco, identidade visual do banco, parecia ser um e-mail verdadeiro, dizendo para mim para que eu clique num link e que eu acesse um site. Aí quando eu cliquei naquele link e acessei um site, o site era igualzinho do banco, com a logomarca, a identidade visual, e aí pediu para que eu pudesse atualizar os meus dados cadastrais, e veio um formulário para digitar os meus dados cadastrais. Só que eu não digitei porque achei que aquilo ali era falso, e aí não caí no golpe. Mas muita gente cai no golpe, acha que aquilo é verdadeiro porque o site é igual ao site verdadeiro do banco, logomarca, identidade visual. A pessoa acha que recebeu realmente um e-mail do banco, clica no link, acredita, ainda vai para um site falso. Isso é phishing. Phishing é um site ou e-mail falso, parecido com o verdadeiro, que tenta capturar as informações de identificação pessoal do usuário. Isso é phishing. Agora acompanha comigo um outro termo que vai ser importante para a resolução dessa questão: o ransomware. O que é um ransomware? Ransomware é um código malicioso, é um programa malicioso, é um tipo de malware que torna inacessíveis os dados, os arquivos armazenados no computador, geralmente usando criptografia, e que exige o pagamento de resgate, que a gente chama de ransom é o resgate, para reestabelecer o acesso do usuário aos seus próprios arquivos. Então imagina o seguinte, que um ransomware atacou o meu computador, um ransomware atacou o meu sistema e criptografou os meus arquivos. E agora eu tento acessar os meus próprios arquivos e não consigo porque eles estão criptografados. E aí, logo depois vem um pedido de resgate para que eu pague esse resgate, normalmente em alguma moeda virtual como Bitcoin, que eu pague esse resgate, e só depois de pagar esse resgate é que eles vão me devolver acesso aos meus próprios arquivos. Isso é ransomware. Ransomware é um programa que cobra resgate, normalmente criptografando os arquivos do usuário e cobrando resgate e exigindo um resgate para que o usuário pague o resgate e só depois tenha acesso de volta aos seus próprios arquivos. Isso é ransomware. E por que isso era tão importante para essa questão? Porque quando a gente lê a questão na verdade não dá o conceito de phishing. Porque phishing, como eu disse, é um site ou e-mail falso, parecido com o verdadeiro, que tenta capturar as informações de identificação pessoal do usuário. A questão diz assim: phishing é um tipo de invasão mediante o uso de software malicioso, e agora começou, ó, que torna inacessíveis os dados armazenados no equipamento invadido, geralmente usando criptografia, no qual o agente invasor exige o pagamento de resgate para restabelecer o acesso do usuário aos seus dados afetados. Pessoal, errado! Por que marcamos como errado? Porque isso não é phishing, isso é ransomware.
O que ele descreveu aí na questão 45 não é phishing. O que ele descreveu na questão 45 é ransomware. Ransomware é que é um programa que cobra resgate, pessoal. Ransomware é que é um programa que cobra resgate, normalmente criptografando os arquivos do usuário, e não phishing. Phishing é simplesmente um site ou e-mail falso que tenta enganar o usuário para pegar os seus dados pessoais. O ransomware é que vai lá e criptografa os arquivos do usuário e cobra resgate. Por isso que nós não marcamos como errado, porque essa questão estaria certa se fosse ransomware. Para phishing, ela está errada. Essa foi a questão 45 aí dessa prova do INSS, questão aí de informática. Certo, pessoal? Então aí foram as dicas importantes para essa prova, para o estudo das questões, porque é muito importante que a gente tenha estudado essas questões aqui de forma até aprofundada e não só o gabarito simplório, para a gente entenda cada um desses conteúdos para a gente continuar estudando até para outras provas, certo? Então tá aí a resolução das questões da prova do INSS 2022. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima e bons estudos!